Meus irmãos e irmãs, queridos e queridas, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, obrigado pelas orações, obrigado pela confiança. Sair da tua casa para estar aqui, para ouvir alguém falar. E aquilo que é falado, de certa forma, vai influenciar a tua vida, teus pensamentos. É uma responsabilidade muito grande. Eu louvo a Deus por ter me escolhido para isso e agradeço a vocês por confiar nisso. E mais uma vez estamos aqui para servi-lo, ministrando a sua palavra de maneira fiel a ele, fiel ao texto, fiel a quem está ouvindo. Ok? E eu vou pedir para você abrir a tua Bíblia, o texto que hoje nós vamos expor, está na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Queria só, antes de pregar, pedir a você que, lembra que na live de oração, eu gostei tanto dessa expressão que na época que eu dirigia não tinha isso, né? O caderno de oração. Achei isso espetacular. E por que eu estou dando esse parênteses aqui para falar contigo? Pô, faça o teu caderno de oração. Olha o Júlio, todo domingo de manhã aqui, está com todo o carinho dele, teve que sair daqui para ser atendido no hospital, numa emergência. Olha o seu Antônio, não é só ele, olha as lágrimas da Elisa, complicação da vida da Elisa, ela está com o pai muito doente, a filha que foi morar em Belo Horizonte, a netinha que se afastou dela. Não são muitas coisas sobre a cabeça de uma pessoa. Anote isso num caderno e leve uma vida de intercessão, tá bom? Fora os outros pedidos que foram aqui colocados em oração diante de Deus. Já disse o texto? 1 Coríntios, capítulo 2, versículos de 1 até o 5. Palavras do apóstolo Paulo, mais uma vez. Esse homem que Deus chamou de uma maneira espetacular, de uma maneira sobrenatural. E ele até hoje influencia nossas vidas. O texto dele diz assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, eu não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Senhor Deus, tua palavra foi lida e ela por si já fala, mas nós pedimos que tu venhas trabalhar a nossa mente, o nosso coração, para compreendermos as grandezas que tu queres nos mostrar nesta manhã. Nós te pedimos, Deus, que tua misericórdia se renove em nossas vidas. Dá-nos a graça de compreender, perdoa nossos pecados, Senhor. Não leve em conta a nossa altivez, o nosso orgulho, e fala-nos, porque tu revelas aos pequeninos, mas tu escondes dos soberbos. Então, perdoa-nos a nossa soberba, a nossa altivez, a nossa pretensão humana. Nos rendemos aos domínios do teu Espírito na pregação da tua palavra. Use a minha vida, Senhor, conforme tua determinação e graça. Que teu nome seja honrado nesta manhã, na vida dos meus irmãos, na minha vida, na vida dessa igreja. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, dentro de um cristianismo autêntico, ortodoxo, de tradição reformada, na vida de um crente fiel, não pode haver outra centralidade, outra prioridade, outro fundamento que não seja Jesus Cristo e esse crucificado. Aqui está a base da vida cristã. Aqui está o sustentáculo da vida cristã. É sobre esta verdade que a vida cristã se desenvolve. É sobre esta verdade também que o inferno quer agir. Paulo fala exatamente isso nesta passagem que nós lemos. Ele fala: eu decidi. Vocês sabem como eu cheguei até vocês. Em fraqueza, em tremor, mas eu decidi pegar somente a Cristo e este crucificado. Para os filipenses, ele fala algo parecido, quando ele diz assim: olha, a mim não me desgosta
E aproveito para vocês que eu escreva sempre as mesmas coisas. Fundamento, sustentáculo da vida de vocês está na firmeza desse fundamento e não na busca por novidades. Interessante a gente entender aqui por que ele faz essa afirmação tão pessoal, né? Ele está dizendo, vocês sabem como eu tive entre vocês, vocês sabem, vocês perceberam minha fraqueza, meu temor, grande tremor entre vós. Paulo entra em Corinto, talvez no momento, Corinto é a cidade onde essa igreja está, por isso carta aos Coríntios, porque é a cidade de Corinto, é a igreja na cidade de Corinto. Quando Paulo entra nessa cidade, talvez seja a maior expressão de testemunho vivo daquilo que ele declarou de si mesmo na carta que ele escreveu aos Gálatas, quando ele diz assim, ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. E ele está com essas marcas aqui, quando ele entra em Corinto. Que ele vem de um itinerário de tristeza, de sofrimento, de muita luta, de muita oposição. Só para fazer um resumo breve para vocês, Paulo tinha planos para ir à Ásia, planos missionários para ir à Ásia, até que Deus fala assim, não, você não vai para a Ásia, não. Mostra a ele em visão um homem da região da Macedônia, dizendo, venha para a Macedônia nos ajudar. Então, Paulo abre mão do seu projeto pessoal missionário de ir para a Ásia, vai para a Macedônia, entra na Macedônia, ele é usado por Deus na Macedônia, primeiramente numa cidade chamada Filipos, ali ele prega, tem famílias se convertendo, a família de uma mulher ali se converte, uma mulher chamada Lídia, a família de um carcereiro se converte na pregação de Paulo, uma mulher é liberta de um espírito maligno que atuava nela. Paulo ali, Deus o usa tremendamente, mas ali Deus o usa, mas Deus não impede que ele sofra por aquilo que ele prega. Ele vai para uma prisão, ele é chicoteado, suas costas sangram, suas costas ficam marcadas pelos vergões do chicote, pela força da chicotada nas costas dele, e dali, com chicote nas costas, com marca nas costas, por isso eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Com essas marcas no corpo, ele vai para Tessalônica, outra cidade da Macedônia, ele entra na Tessalônica, ele vai para a sinagoga, ele prega para os judeus, ele vai persuadir os judeus acerca da centralidade de Cristo, falando de Cristo como Messias. Ali os judeus se voltam contra ele, querem matar Paulo. Paulo corre da Macedônia, vai para uma outra cidade chamada Bereia, ali ele prega de novo numa sinagoga, os bereanos vão olhar para ver se o que Paulo está falando está de acordo com a escritura mosaica que eles tanto prezavam. Dali, quando ele está ali em Bereia, os de Tessalônica vão para lá para matá-lo, ele larga Bereia e ele vai para Atenas. Olha, ele sai de um contexto de sinagoga judaica e vai para uma arena de intelectuais e filosóficos de Atenas, na Grécia. Ali prega no Areópago de Atenas, ele prega, e ali no fim daquela pregação, poucas pessoas dão ouvido a Paulo, e dali ele vai para Corinto, sozinho, debilitado, com as costas marcadas, fugido para não morrer, desprezado em Atenas. Ele vai para Corinto, fica 1 ano e meio lá. E ele funda essa igreja para quem ele está escrevendo uma carta agora. Talvez isso te leve a entender porque que ele diz assim, foi em fraqueza, foi em temor. Foi tremendo. O verbo original ali, quando ele fala e tremor, eu tive entre vocês tremendo, eu tremia. Mas a pergunta é, como que um homem escoteado, marcado, com as costas marcadas, num itinerário extremamente sacrificante, desprezado, perseguido, o que leva esse homem a continuar pregando? E a resposta é, sua vida estava centrada em Cristo. A centralidade de Jesus Cristo. E é sobre isso que eu quero falar com base nesse texto. Eu espero sinceramente em Deus, que Deus me use para falar, como tem falado comigo, falar para nós também. E eu queria que você entendesse em 2 partes isso, esses 5 versículos aqui. Primeiro, a centralidade de Cristo na pregação apostólica e na pregação da igreja. Esse é um primeiro ponto, a gente vai desdobrar isso. E depois a gente vai ver a centralidade de Cristo e as implicações disso na minha vida, na tua vida, na vida da igreja, nos nossos dias, hoje.
E mais uma vez eu espero em Deus que Ele, na sua infinita misericórdia, possa usar a minha vida. Então venha comigo para a gente entender, à luz desse texto, a centralidade de Cristo na pregação apostólica, na pregação da igreja, e entender que assim deve ser até hoje. É essa pregação que nós devemos ter no centro dos nossos cultos, do nosso púlpito. Como cristãos reformados que somos, você que esteve na escola bíblica hoje, você tem que ter aprendido a centralidade de Cristo dentro de uma fé reformada, a ver como é que Deus governou os tempos para que Cristo viesse, né? E agora eu quero só dar complemento aí, eu queria classificar para vocês 3 coisas na centralidade de Cristo na pregação e na vida, na pregação tanto apostólica quanto na pregação da igreja, para você entender a necessidade disso na pregação dos nossos dias. E são 3 as razões. A primeira delas, tudo baseado nesse texto, tá bom? Primeira delas, e que deve abrir a nossa mente, que deve cortar nosso coração, a maneira que Deus determinou para dar testemunho de si mesmo foi através da centralidade do seu Filho. Talvez algo que você não tenha percebido nesse texto. A centralidade de Cristo está relacionada ao testemunho de Deus. Todo testemunho que podemos ter de Deus, Ele dá por meio do seu Filho. Por meio do seu Filho, Ele criou. Por meio desse seu Filho, Ele redimiu. Por meio do seu Filho, Ele conduz. Por meio do seu Filho, Ele vai consumar todas as coisas. É a centralidade de Cristo no testemunho de Deus. O testemunho de Deus, o testemunho dos atos de Deus, dos atos de misericórdia de Deus, está na centralidade de Cristo. É nele. Eu não posso compreender Deus fora de Cristo. Eu não posso saber o que Deus fez fora de Cristo. Eu não posso ter uma compreensão devida da grandeza de Deus se não for por meio de Jesus Cristo. Por isso que ele é a expressão exata do seu ser. Por isso que ele dizia, eu e o Pai somos um. Ele é o verbo criador que se encarnou, que se fez homem. Paulo entendia muito bem isso. Sabia que o testemunho de Deus, o testemunho das misericórdias de Deus, esse testemunho está relacionado à centralidade de Cristo. Eu quero te chamar a atenção para isso. Eu não posso conhecer Deus fora de Cristo. Eu não conheço Deus fora do testemunho da centralidade da cruz, na centralidade de Jesus Cristo. Jamais compreenderei Deus apenas por meio de ambientes. Se Cristo não for o centro, desconheço os atos de Deus. Paulo vai dizer isso de forma brilhante para esta mesma igreja, só que na sua segunda carta. Na sua segunda carta, ele vai explicitar mais como que o testemunho de Deus está na centralidade da obra do seu Filho. E eu sei que você já leu esse texto, ou já ouviu esse texto. Está em 2 Coríntios capítulo 5, não precisa abrir, só ouça. Se você quiser abrir, abra, mas só ouça. Anote se você quiser. Lembra, ele está escrevendo agora para essa mesma igreja. É uma segunda carta. O pensamento dele, a centralidade dele em Cristo não muda, não é alterada. Ele vai dizer assim, em 2 Coríntios capítulo 5, versos 18 e 19, ele diz, ora, tudo provém de Deus. Essa já é uma declaração assim, espetacular. Não provém de nós, não provém de baixo, não provém do mundo, não provém da terra, provém de Deus, vem do alto, vem do céu. A criação é assim, a redenção é assim, a vinda do Espírito Santo é assim, o retorno de Jesus é assim, a nova Jerusalém vem do alto. Tudo provém dele. Só como é que a gente vai conhecer esses feitos de Deus? Ele tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo. Ele está dizendo que Deus, de quem tudo provê, reconciliou todos nós com ele. Como ele faz isso? Ele diz, é por meio de Jesus Cristo. Em Cristo, a centralidade dele, está o testemunho de Deus da sua obra. É por isso que ele vai falar no texto que a gente abriu aqui, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus.
Como é que ele anuncia o testemunho de Deus? Anunciando a obra da cruz, anunciando Cristo crucificado. Capítulo 1, que nós abrimos esse culto, ele diz assim: aprove a Deus pregar, salvar pela loucura da pregação, pela loucura da cruz. Poderíamos avançar isso, aprove a Deus se revelar por meio de Jesus, aprove a Deus se dar a conhecer por meio de Jesus, aprove a Deus permitir que a gente conhecesse o seu testemunho por meio de Jesus Cristo. Logo, meus irmãos, se Cristo não estiver no centro da nossa vida, nunca saberemos quem Deus é. Nunca saberemos o que Deus fez. Nunca saberemos o que Deus está fazendo. Nunca saberemos o que Deus fará. Óbvio, se uma igreja não centra em pregar isso, ela gera ignorantes. Pessoas que desconhecem o testemunho de Deus. Voltando aqui para o texto de 2 Coríntios 5, eu vou repetir o verso 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Aí no verso 19, aí vai mostrar como, de forma mais clara, mais direta, como o testemunho de Deus está na centralidade da obra de Cristo. Ele diz: a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. E aí ele é mais preciso, ele é mais brilhante, que ele diz como foi feita essa reconciliação, como esse testemunho de Deus é dado na centralidade de Cristo e promove essa reconciliação. Ele vai explicar isso aqui nesse texto que eu estou lendo. Eu vou repetir o verso 19, que é para você entender. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Como ele fez isso? E ele responde: não imputando aos homens as suas transgressões. Você tem ideia do que é isso? O Pai dá testemunho de si por meio do Filho, não lançando no teu rosto as tuas transgressões, não imputando a nós as transgressões que eram nossas. Por isso que ele diz: não imputando aos homens as suas transgressões. As transgressões são dos homens. Como é o testemunho de Deus por meio do Filho? Ele não imputa aos homens as transgressões que são dele. Então, onde o Pai imputa essas transgressões para dar testemunho de si mesmo? As transgressões que eram nossas, ele imputou no seu Filho. E a justiça que era do seu Filho, ele imputou em nós. Ele está dando testemunho de si mesmo. Talvez isso abra o nosso entendimento para compreender com mais amplitude a expressão do próprio Senhor, dizendo: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Não sei como é que você recebe isso, irmão. Mas essa é a razão de você estar aqui hoje. Você não poderia chamar Deus de Pai. Você não poderia orar a Ele. Você não poderia ter comunhão com aquele que é totalmente santo, porque você é totalmente pecador. Como é que Deus resolve isso? Ele pega o teu pecado que te separava dele, joga no seu filho. Ele pega a justiça do seu filho, que o une ao Pai, e joga em você. E com isso, ele te absolveu e condenou o seu filho. Por isso, Paulo está falando: quando eu fui até vocês para dar testemunho de Deus, eu superei fraqueza, luta, chicotada, porque isso é o principal de tudo. Está na frente de tudo, irmão. A razão de eu levantar hoje, a razão de você estar aqui. Testemunho de Deus, dado em Cristo. É um testemunho de sangue. Testemunho de sacrifício. Testemunho de entrega. A gente está tão acostumado a falar nisso que a gente não consegue mensurar. A gente é tão familiarizado com isso que a gente não para, às vezes, para meditar na profundidade disso. Está aqui um homem falando sobre isso com as costas toda ferrada. Um homem que foi basicamente rejeitado em Atenas. Ele chega em Corinto sozinho. Não tem nenhum companheiro com ele. Debilitado, fraco, sem dinheiro. Por isso que ele vai trabalhar com a ajuda de 2 companheiros dele. Vai fazer tendas. Porque nem dinheiro ele tinha. Mas ele fica 1 ano e meio. O que leva esse homem a ficar 1 ano e meio pregando? E pregando exatamente aquilo que fez ele sofrer tanto, apanhar tanto.
É como se ele falasse, é somente por esse meio que vocês podem conhecer o testemunho de Deus. Não tem outra maneira. Isso é de dobrar nossos joelhos, irmão. É de nos curvar. Isso nos humilha. Isso nos humilha. Humilha a nossa intelectualidade, humilha tudo. Nada em mim que merecesse isso. Testemunho de Deus é visto na centralidade da vida e da obra do seu Filho. Maravilha. Agora tem um segundo ponto aqui nesta carta com relação à centralidade de Cristo na pregação. É que a centralidade de Cristo, o que mostra o testemunho de Deus, é uma centralidade que está na sua obra, está naquilo que ele fez, está no derramar da sua vida. Aqui não se trata do Cristo psicológico, aqui não se trata do Cristo que resolve o teu problema. Aqui não é o Cristo que vai fazer aquilo que você deseja. A centralidade de Cristo está em você entender a obra da cruz. Por isso que ele disse, eu decidi nada saber entre vós. Muitas coisas os coríntios precisavam saber, não era isso? Mas ele diz, eu decidi, está no verso 2 do texto que a gente abriu, eu decidi nada saber entre vós, se não é Jesus Cristo, porém, Cristo crucificado. Não é o Cristo que eu quero, não é o Cristo que você quer, não é o Cristo que você idealiza, não é o Cristo que você imagina, não é o Cristo que você desejava, é o Cristo crucificado. Não pode ser outro. Você não pode ter Cristo fora da obra de Cristo. Você não pode comungar com o Pai, comungar com o Filho, se não passar pela cruz. É a cruz. Eu estou dando o testemunho de Deus por meio da centralidade de Cristo. Mas eu decidi fazer isso pegando exclusivamente a Cristo e este crucificado. Para pastores e pregadores como eu, irmãos, a gente precisa muito refletir nisso. Se nós estamos pregando exclusivamente a Cristo, esse crucificado, ou se estamos usando o nome de Cristo para fazer uma série de pregação, para envolver pessoas, para entreter pessoas, para atrair pessoas, para manietar pessoas, para explorar pessoas. É isso que a gente tem que pensar. Aqui a gente não tem ninguém, não tem um pregador explorando a igreja. Não tem um pregador inventando um Cristo para prender as pessoas na igreja. É Cristo crucificado. Num capítulo anterior, e logo posteriormente ao texto que o Luiz leu na abertura do culto, ele vai dizer isso com mais propriedade. Capítulo 1, versos 22 a 24, um dos textos mais espetaculares de Paulo. Ele vai falar dessa centralidade na obra da cruz, quando ele diz, porque tanto os judeus pedem sinais. Você conhece aqueles que querem sinais hoje? Que a relação deles com Cristo é apenas ratificada quando sente, quando vê, quando toca. Esse Paulo está denunciando aqui. E ele está falando no verso 22, porque tanto os judeus pedem sinais, você já viu esse, e depois, os gregos buscam sabedoria. Você também deve perceber a intelectualidade nos púlpitos. Você deve perceber isso. Igreja que está trocando a revelação de Deus pela intelectualidade acadêmica. Troca o evangelho por uma ideologia acadêmica. Buscam sabedoria, buscam intelectualidade. Paulo está aqui. A minha vibe não é essa. Os judeus estão querendo sinais. Os gregos estão buscando sabedoria. Mas nós, aí é como se ele chamasse para si, para todos os apóstolos, ele diz, nós não queremos fazer a vontade nem de judeus, nem de gregos. Queremos fazer a vontade daquele que nos enviou e que dá testemunho na centralidade da obra do seu Filho. Então, por isso ele diz, nós pregamos a Cristo, e não o Cristo das emoções, e não o Cristo da academia. É o Cristo crucificado. Esse Cristo crucificado é escândalo para aqueles que querem sinais e é loucura para aqueles que querem intelecto. Mas nós não estamos nem aí para eles.
Estamos nem aí para aqueles que estão ávidos por sentir alguma coisa ou aqueles que estão ávidos em despejar seu conhecimento intelectual. Estamos nem aí para eles. Porque nós pregamos a Cristo crucificado. Ele pode ser loucura para os judeus. Ele pode ser escândalo para os judeus. Ele pode ser loucura para os gregos, para os gentios. Mas aí eu vou ler o verso 24 e quero que você lembre de tantas pregações que eu disse, inclusive na semana passada. Ele diz: mas para os que foram chamados. Para quem nós pregamos? Para todos. Quem ouvem? Os que são chamados. Está para além da minha razão? Muito. Escândalo para uns, loucuras para outros. Mas para os que foram chamados, dentre os judeus e dentre os gregos. O que ele diz? Nós pregamos a Cristo. E o que esse Cristo crucificado é para os que são chamados? Ele é aquilo que os judeus querem e que os gentios buscam. Ele é poder de Deus. Ele é sabedoria de Deus. Irmão, que coisa preciosa isso. O poder, os sinais que os judeus viam. Ele falou isso para os judeus. Uma geração incrédula como essa pede os sinais. Nenhum sinal vai ser dado para vocês, senão o sinal do profeta Jonas, que já foi dado, que ficou 3 dias e 3 noites no vento do grande peixe. Mas é isso, quem está falando vocês aqui é maior do que Jonas. Jonas ficou 3 dias no peixe, eu fiquei 3 dias no seio da terra e ressuscito para nunca mais morrer. É isso aqui, ó. A centralidade está no Cristo crucificado. E tem uma terceira coisa na centralidade da pregação aqui. Essa centralidade de Cristo na pregação é revelada no poder do Espírito Santo. Então não está na busca dos sinais, nem na busca da sabedoria, está na ação poderosa do Espírito Santo. Por isso que ele vai dizer no verso 4 do texto que eu abri. Ele diz: a minha palavra. Eu acho tão bonito isso, né? Soa como algo orgulhoso. A minha palavra, a minha pregação, na verdade não é dele. É a fidelidade dele. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas foi em demonstração do Espírito e de poder. Se você é um bom ouvinte, você já deve ter notado aqui que você tem a Trindade. O testemunho do Pai, por meio do Filho, levado adiante pelo Espírito. No poder do Espírito. É o Deus Trino. Irmãos, eu não sei se você tinha outra coisa para fazer hoje, mas você está no melhor lugar que você poderia estar. Você está ouvindo coisas que certamente você não ouviria se você estivesse em outro lugar que não professa Jesus Cristo como seu Senhor. Então aqui ele vai dizer que essa centralidade de Cristo só é revelada pelo poder do Espírito. Não adianta, irmãos. Não somos nós que decidimos conhecer. Foi ele que quis revelar. Lembra quando Jesus falou assim: graças te dou, Pai? Ele fala isso num tom de exultação. Graças te dou, Pai, porque tu escondeste essas coisas dos sábios e revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque isso foi do teu agrado. Você deve lembrar de Paulo escrevendo aos Efésios, que ele diz: olha, era um mistério que estivera oculto dos séculos das gerações, mas agora se revelou porque Deus quis revelar aos seus santos. É grande demais para nós, irmão. Grande demais. Se não fosse Cristo em mim, se não fosse o Espírito Santo em mim, você acha que eu poderia pregar o que eu estou pregando? Você acha que eu tenho informação intelectual para isso? Não tenho. É grande demais para mim. Toda vez que eu estou prestes para subir esse púlpito, eu estou tremendo ali, falando: Senhor, se tu não usares a minha vida, eu por mim mesmo não saio. Eu estou precisando de ti. O Luiz estava orando para mim que eu estava falando: Senhor, me ajuda. Seja comigo. Vou falar de coisas que transcendem a mim. Meus irmãos saíram de casa para ouvir tua palavra. E não é fácil, irmãos. Essa coisa de que, quando ele diz: a minha palavra e a minha pregação não consiste em linguagem
Linguagem habilidosa seria o original aqui. Uma linguagem habilidosa que tende a persuadir, a fascinar. A palavra fascinação que ele usa aos Gálatas. Quem vos fascinou, Gálatas? A palavra fascinação quer dizer que é aquele que ilude com mágicas, com truques. Tem muito disso presente na igreja hoje. Ilusão por ambiente, por sensoriais, por luzes, iludindo, tomando conta de pessoas se emocionando, chorando. Elas não estão se agarrando a Cristo, elas estão se agarrando a um ambiente. Irmão, se tirar aquele ambiente, elas não vivem. Muleta. Mas Paulo está dizendo é diferente. É diferente. Minha palavra, minha pregação não foi persuasão. Nem persuasão por palavras, nem persuasão por ambientes, nem por persuasão psicológicas e emocionais. Foi em demonstração do espírito de poder. Lembra quando eu falei que ele foi para Filipos, depois ele foi para Tessalônica? Lembra disso aqui na introdução? Em Tessalônica ele fundou uma igreja também. E para essa igreja de Tessalônica ele também escreveu uma carta e ele diz algo similar ao que você acabou de ler aqui agora. Ele vai dizer, os 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, no verso 5, ele diz assim, porque o nosso evangelho não chegou até vocês tão somente em palavra, mas foi sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Isso é 1 Tessalonicenses 1, 5. E eu vou ler o texto todo só para trazer à tona aqui uma conexão inseparável que você precisa entender, que eu preciso entender. Eu vou repetir o verso 5 de 1 Tessalonicenses 1 e vou parar a tua mente numa conexão aqui para você entender o texto. Ele vai dizer assim, o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, em plena convicção. É isso que ele falou para os coríntios, ele está falando agora a mesma coisa para os tessalonicenses, e ele diz assim, a conexão é essa, assim como sabeis ter sido o vosso procedimento entre vós e por amor de vós. O que Paulo está dizendo é aquilo que nós pregamos é aquilo que demonstramos na nossa vivência. Aquilo que pregamos não está afastado de nós. Aquilo que nós pregamos dirige a nossa maneira de viver. Então, se eu estive entre vocês e preguei, não somente em palavras persuasivas, mas foi poder no Espírito Santo, se foi em plena convicção, é por esse Espírito e por essa convicção que vocês sabem como tem sido o nosso procedimento. Não se separa a fé de prática. Aquilo que afirmamos crer é o que dirige a nossa vida. Por isso, talvez eu seja chato com algumas pessoas. Hoje eu fui bem chato com um irmãozinho aqui. Bem chato. Não era nem a questão dele crer na palavra, é crer nos médicos. Como é que você pode viver desconectado da verdade? A verdade tem que dirigir a tua vida. Então, cada verdade traz a nós um peso de responsabilidade muito grande. Ele diz, assim como sabeis ter sido o vosso procedimento entre vós, ele diz, por que eles agem assim? Ele é por amor de vós. Quem disciplina, ama. Quem chama atenção, ama. Então, esses são 3 pontos da centralidade de Cristo na pregação. Agora, o que quero tirar mais desse texto, mais do que esses 3 pontos, são as implicações dessa centralidade na minha vida e na tua vida. Isso tem a ver comigo e com você. É do mesmo texto. Só que eu quero que você entenda, quero que você abra teus ouvidos e que você entenda o seguinte, Cristo tem que ser o centro da minha vida. A minha vida tem que estar centrada em Cristo. A minha vida tem que estar fundamentada nele. Quais são, então, os desdobramentos de uma vida fundamentada em Cristo? O que uma vida fundamentada em Cristo produz em mim? Esse é o ponto. E aqui eu quero ir mostrar 6 aspectos para você aqui. Um pequeno tempo que eu tenho. Primeiro, se há centralidade em Cristo na nossa vida, a nossa ostentação humana cai por terra. Esse é o primeiro ponto. Se Cristo está no centro, você e eu descemos do pódio. Se Cristo está no centro, nós descemos. É isso que ele fala. Nós não fizemos isso com ostentação de linguagem. Não que Paulo não tinha linguagem, não que Paulo não tivesse sabedoria. Paulo era eloquente. Paulo
Paulo tinha influência judaica, grega, romana. Paulo transitava no meio dos poetas gregos, no meio dos filósofos. Ele foi educado num dos maiores mestres do judaísmo, chamado Gamaliel, de uma das escolas mais importantes do judaísmo do primeiro século, a escola de Hillel. Então ele tinha muita coisa, ele era cidadão romano. Ele era muita coisa, mas a centralidade da vida dele era Cristo. Então dizer, eu não fiz nada disso com ostentação minha. Quanta coisa para aprender aqui, gente. Tanta gente que nada é e pensa que é. Tanta gente arrogante. Tanta gente na igreja em busca dos holofotes, em busca dos reconhecimentos. Cristo não é o centro. Pessoas que saem da igreja porque queriam ter um título reconhecido. Cristo não é o centro. Não é. Pessoas que fazem biquinho porque outro ocupou uma função que ele queria. Igrejas politizadas que liderança puxa o tapete um do outro para ganhar a posição do outro. Ele diz, não foi em ostentação de linguagem. Ele poderia falar assim, eu podia até ostentar, poxa, eu sou cidadão romano, fui educado aos pés de Gamaliel, tenho cultura grega, tenho cultura romana, tenho cultura judaica, o helenismo está na minha mão, eu conheço os poetas gregos, conheço os filósofos gregos, fundei várias igrejas por todo o Mediterrâneo, entrei na Galácia, na região da Galácia, entrei na região da Macedônia, preguei na Grécia, preguei em Filipos, preguei em Tessalônica, preguei em tudo quanto é lugar, fui para Atenas, preguei lá no berço filosófico de Atenas. Mas não é ostentação, é a centralidade de Cristo. Coloque Cristo no centro da tua vida e desça da tua altivez, desça da tua arrogância, desça da tua soberba, desça da tua pretensão. Não pense de você além do que convém. Não faça isso. Isso não é cristianismo. Segundo, a centralidade de Cristo produz em nós uma atitude resoluta. O que é isso? Olha, como que a gente tem que aprender isso, irmão? Muitas coisas na nossa vida é uma questão de decisão, de resolução. Eu decidi isso, eu decidi isso, eu decidi isso pela centralidade de Cristo. Então, desculpa se eu vou bater em alguns aqui. Eu decidi não comer mais isso, porque isso faz mal a mim, isso faz mal a mim, vai prejudicar a minha missão. Eu decidi não comer isso, eu decidi não fazer mais isso, eu decidi não ter esse tipo de amizade, eu decidi não me entreter com esse tipo de coisas mais. Paulo fala, eu decidi nada saber entre vós, senão a Cristo crucificado. É uma questão de decisão. É uma questão de resolução. Quando Cristo é o centro da minha vida, eu decido. Eu decido viver para servi-lo, mesmo que eu não consiga. Eu decido depender do Espírito Santo. Eu decido reconhecer meus erros, admitir minhas fraquezas, meus pecados. Decisão. Eu decidi descer. Estar aqui hoje é uma questão de decisão. Pregar hoje é uma questão de decisão. Eu podia chegar na minha casa ontem e descansar rápido porque eu estava cansado, mas eu decidi pregar. Eu decidi mergulhar nesse texto. Minha esposa descansa por mim. Porque eu decidi mergulhar aqui para falar hoje. É decisão, irmãos. É questão de resolução. Cristianismo é muito decisão. É decidir sair da tua casa, é decidir estar aqui, é decidir ler a Bíblia, é decidir ter uma vida de oração, é decidir testemunhar de Cristo para o teu vizinho, para o teu amigo, para quem tiver. É decisão. Quem toma essa decisão? Aquele cuja vida está centrada em Cristo. É esse. Terceiro, a centralidade de Cristo nos revela a sua singularidade, sua primazia. Revela quem vem primeiro, porque ele diz assim, eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo. Ele é o primeiro, ele é singular,
Ele é o meu primeiro amor. Ele que está em primeiro lugar da minha vida. Ele que está em primeiro lugar dos meus pensamentos, dos meus desejos, das minhas intenções, das minhas ações. Cristo Jesus. É esse homem aqui que fala assim: olha, eu trago no meu corpo as marcas dele. Ninguém me moleste. Eu larguei tudo para ser achado nele, ser reconhecido nele. É Cristo. Cristo. A singularidade. E olha, e aqui está uma coisa para você entender à luz de toda a revelação bíblica. Você sabe qual é o primeiro mandamento que Deus deu para Moisés dar ao povo de Israel, o povo hebreu que havia sido liberto lá do Egito? Qual é o primeiro mandamento? Não colocareis outros deuses diante de mim. O que ele diz? Eu sou exclusivo. Eu sou único. Primeiro, palavra grega, protos. Primeiro. Qual é a queixa de Jesus contra a igreja de Éfeso? Eu tenho contra vocês uma coisa. Vocês deixaram o protos, deixaram o primeiro amor. Eu não sou mais o primeiro entre vocês. É aqui, Paulo, olha. Eu decidi pregar Cristo, singularidade de Cristo, ele crucificado, misturado com mais nada. Cristo puro, singular, único, exclusivo. Não é Cristo e mais alguma coisa, é Cristo, somente Cristo, por meio de Cristo, é dele a glória para sempre, é dele, por meio dele, para ele, é ele na minha vida, nos meus pensamentos, é ele no meu relacionamento conjugal, na minha vida familiar, é ele entre meus amigos, é ele no meu ministério, é ele na minha amizade contigo, é ele. Se a minha vida está centrada nele, ele é o primeiro. Faço para a glória dele, trabalho para a glória dele, estudo para a glória dele, caso para a glória dele, tenho projetos para a glória dele. Eu não vou fazendo todas essas coisas para depois chamar ele para abençoar o que eu faço para a glória ser minha. Não pode ser assim. É dele. É só ele e ele crucificado. Quarto, se nossas vidas estivessem centradas em Cristo, pode ter certeza de uma coisa. Ele nos sustenta nas nossas fraquezas e nas nossas debilidades. Por isso que esse homem, sentado em Cristo, ele diz, foi em fraqueza, foi em temor, foi em grande temor que eu estive entre vocês. O que ele está dizendo? Olha, quando eu entrei aí em Corinto, eu estava mal, fraco, tremendo, com medo, solitário, sem dinheiro. O que sustentou esse homem? A vida dele estava centrada sobre um fundamento. O próprio Jesus falou isso. Aqueles que ouvem essas minhas palavras e as praticam, eu seria o fundamento deles. E vai vir chuva, e vai vir tempestade, vai vir ventania, mas essa casa não cai. Não é porque as paredes dela são fortes, é porque o fundamento a sustenta. Você, como eu, tem fragilidades, tem tristezas, tem momentos de grande debilidade, tem momentos que você pensa em recuar, pensa em desanimar, pensa em retroceder. Se a tua vida estiver centrada em Cristo, ele vai te renovar no meio da tua fraqueza. Paulo falou uma vez, muito angustiado que ele estava, ele falou assim, me tira esse espinho da minha carne, que a gente não sabe até hoje que espinho é esse, me tira, Senhor. Ele diz, não, Paulo. Você vai ver que esse espinho na tua carne vai te revelar uma coisa. É na tua fraqueza que você conhece o meu poder. O meu poder se revela na tua fraqueza. Então, irmãos, não é demérito nenhum chorar. Não é demérito nenhum sentir abatido. Não é demérito nenhum se sentir debilitado. Não é demérito nenhum quando você olha para você e não encontra forças em você mesmo. Quem te sustenta é aquele que é o centro da tua vida. Ele que enxuga as tuas lágrimas. Ele que faz você se sentir acompanhado mesmo quando você está só. Ele é que faz você sentir esperança em circunstâncias de total desesperança. É ele. É ele que faz você prosseguir quando você tem muitos motivos para desistir. É ele.
Ele. Foi em fraqueza, foi em temor, foi em grande tremor, mas eu não desisti. Eu não recuei. Eu fiquei 1 ano e meio aí em Corinto. Como eu fiquei? Em fraqueza, em temor, em grande temor. Como você conseguiu, Paulo, 1 ano e meio, fundar uma igreja que te resistiu tanto, sendo fraco, tanto tremendo? Ele diz, a minha centralidade é Cristo. Não sou eu. Lembra os Gálatas? Não vivo mais eu. Cristo vive em mim. E a vida que eu tenho agora na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, que a si mesmo me amou e se entregou por mim mesmo. Centralidade, irmão. Isso é cristianismo bíblico na minha vida e na tua vida. Quinto, a centralidade de Cristo nos leva à dependência do Espírito. Olha que coisa. Se a minha vida está centrada em Cristo, eu sei que por mim mesmo eu não consigo levá-la adiante. É o Espírito Santo. Por quê? Porque ele disse assim, ó, eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar um outro Consolador. E depois ele disse, eu vou estar com vocês nessa missão até que os séculos sejam consumados. É a dependência do Espírito, porque ele diz, a minha palavra, a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, até porque eu estou fraco, estou temendo e estou tremendo. Então não foi por minha força, nem por minha capacidade, foi a minha dependência do Espírito Santo. Para essa igreja aí, ele escreve uma das coisas assim de fazer o queixo cair. Ele diz assim, não que nós sejamos capazes sequer de pensar alguma coisa como se partisse de nós mesmos. Pelo contrário, ele diz, a nossa suficiência vem de Deus. É o Espírito Santo na minha vida. Essa pessoa da Trindade foi enviado para estar conosco. É o Espírito Santo que te guia toda a verdade. É o Espírito Santo que te convence do pecado. É o Espírito Santo que te ilumina para compreender a Escritura. É o Espírito Santo que dá testemunho no teu interior sobre a veracidade de Cristo. É o Espírito Santo que te capacita para testemunhar de Jesus Cristo. É o Espírito Santo que te dá poder para testemunhar. É o Espírito Santo que te reveste de dons. É o Espírito Santo que te dá sabedoria. É o Espírito Santo que faz você aconselhar outro, mesmo precisando de conselho. Se a tua vida está centrada em Cristo, a tua dependência ao Espírito é total. Você não confia em você mesmo? Confia na tua habilidade. É dele. E por último, se tua vida está centrada em Cristo, é sinal que você tirou o foco de si mesmo. Por isso que ele diz, eu faço assim para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana. O que ele está dizendo? Assim eu agi para que a fé de vocês não se apoiasse em mim. Eu saí do foco. É Cristo, é Cristo, é Cristo. Ele vai falar isso a essa igreja na sua segunda carta, quando ele diz assim, olha, eu zelo por vocês com zelo de Deus, porque eu quero apresentar a vocês a um só esposo, que não sou eu, é Cristo. Ter a vida centrada em Cristo é não querer as coisas girando ao teu redor. É tirar você do centro, é tirar você do foco. As coisas não se apoiam em você, que você não seja o modelo é Cristo, seja imitador do modelo. O modelo é Cristo. As pessoas, ao olharem você, não deixa o orgulho bater para você ficar muito lisonjeada, porque de alguma forma a tua capacidade eloquente atraiu pessoas. Se Cristo não for visto na tua vida, você tem uma vida idólatra, porque você está fazendo de si mesmo o Deus que as pessoas querem seguir. É idólatra. Mas Paulo fala assim, não, tua fé não pode se apoiar em mim. É Cristo. Em Jesus Cristo. Para a gente concluir, meus irmãos, um texto rico, né? Todos nós somos convocados, ao ouvirmos uma palavra como essa, a voltarmos urgentemente a uma fé autêntica, a um cristianismo bíblico na sua essência. Voltarmos a uma pregação sobre a cruz de Cristo,
uma vida produzida pelo Evangelho. É urgente para mim e para você. Você saiu da tua casa e ao fim desse sermão você pergunta: o que eu faço com esse sermão? E a resposta é: o Senhor está te chamando para voltar com uma fé autêntica. Parar de buscar sinais. Parar de buscar intelectualidade. Parar de buscar movimentos com os quais você se familiariza. E voltar a buscar a cruz. E deixar a cruz atravessar teu ego. Rasgar tuas pretensões humanas. Permita que a cruz venha te moer hoje. Que ela seja uma moenda para você. E você passe pela cruz e nela deixe tudo que é de ruim, Deus. Deixa a cruz trabalhar, volta com o cristianismo autêntico, volta a desejar a pregação de Cristo, seja fiel com você mesmo, seja honesto com você, analise você mesmo e pense que tipo de cristianismo eu estou buscando. Diante de tudo que você ouviu, neste sermão, irmãos, você não pode sair daqui sem alguns princípios que foram mostrados aqui. Claro que foram muitos, mas a gente pode sintetizar. O que isso requer de nós? O que isso requer de mim? O que isso requer de ti? Que resposta nós damos a tudo isso? Primeiro, entenda que não há testemunho fora de Jesus Cristo. Esse é o primeiro ponto. Não há testemunho fora da cruz. Então, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, sustente a tua vida neste testemunho. Sustente a tua vida em Cristo. Se a tua vida for sustentada por aquilo que teus filhos querem, por aquilo que você quer que os seus filhos sejam para você, você está correndo perigo. Você está juntando tesouro onde a traça come. Tua vida tem que estar centrada em Cristo. Somente nele. Não há testemunho de Deus fora de Cristo. Viva uma vida cruciforme. Sabe o que é uma vida cruciforme? É uma vida em forma de cruz. Cruciforme. Em forma de cruz. Deixa a cruz atravessar você. Dependa da cruz. Não atrele a tua felicidade àquilo que você queria que acontecesse. Atrele a tua felicidade àquilo que aconteceu há 2000 anos. Tem um túmulo vazio, uma cruz vazia e um trono cheio. É aqui que você atrela a tua vida. Segundo, se você ouviu essa palavra, renda seu espírito. Deseja o espírito. Permita que o poder dele te sustente nas tuas fraquezas. Permita ele enxugar tuas lágrimas. Uma das expressões que define o Espírito Santo é que ele é consolador. Então deixa ele te consolar. Para de trazer o teu passado para o presente. Deixa Cristo te consolar. Já é hora de você parar de chorar o teu luto. Acabou. Deus governa. A graça de Deus é maior do que tudo. Maior do que a vida. Maior do que o sofrimento. Maior do que a solidão. Maior do que a perda. Maior do que o luto. É a graça de Deus. Então renda seu Espírito Santo. Deixe. Ou melhor, decida nesta manhã. Saia daqui resoluto. Quero viver para Cristo. Cristo não é ladrão dos teus sonhos. Cristo não é ladrão da tua vida. Ele é o que dá sentido à tua vida. E ele é o que te conduz em pastos verdejantes. É ele que está contigo no vale da sombra da morte. É com ele que você anda no meio de todas as adversidades. Então viva para ele. Mesmo que como Paulo, você se sinta fraco, com temor, com tremor, com medo de circunstâncias. Quem é que não sente medo? Quem é que não sente medo de uma notícia, de um diagnóstico médico? Quem é que não sente medo disso? Todos nós sentimos. Mas decida viver para Cristo, que ele te sustenta no meio disso tudo. No meio da tua debilidade. Viva pelo Evangelho, anuncie o Evangelho, anuncie a salvação para aqueles que estão ao teu lado. Anuncie primeiramente para você, anuncie para aqueles que estão ao seu lado. E por último, não menos importante, tire o foco de você. Seja sábio. Saia do alvo.
Saia. Deixa Cristo ser visto na tua vida. Não queira você ser visto. Faça como João Batista. Convém que ele cresça e eu diminua. Esses são princípios desses 5 versículos das palavras do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Eu quero terminar orando. Porque talvez em algum momento essa palavra falou com a tua vida. Em algum momento. É possível que em algum ponto desse sermão tua vida foi tocada. E o meu apelo, entre aspas, para você, quero perguntar a todos vocês se você quer centrar a tua vida no testemunho de Deus dado em Jesus Cristo. Essa é a primeira pergunta. Quero saber se você, que depois de você ouviu, se você quer se render ao Espírito Santo e permitir que ele te sustente na tua fraqueza. Quero também perguntar para você se você hoje quer decidir viver para Cristo, sair do teu pedestal, da tua altivez. Você pensa que Cristo te deve explicações? Se você acha que para você seguir a Cristo você precisa ser convencido com argumentos racionais, isso não é fé. Isso não tem nada a ver com fé. E eu termino perguntando para você, nessa manhã, você quer tirar o foco de você mesmo? Você quer sair do centro? Quer descer? Quer deixar que Cristo seja o centro? Então, se você quer, eu queria que você ficasse em pé. Eu quero orar nesta manhã. Este sermão está gravado e você pode ouvi-lo mais uma vez, se assim você desejar, se assim você achar necessário. Deus bendito, diante de tantas coisas que nós ouvimos e sobre as quais nós nos rendemos, aqui estamos todos em pé. Que todas as perguntas que aqui foram feitas, nós estamos levantando e dizendo, eu quero. Então, tem uma igreja aqui que está decidindo, desejando que o testemunho do Pai seja visto somente no Filho. Teus filhos estão hoje se rendendo ao teu Espírito e crendo que Ele sustenta no meio das maiores fraquezas. Teus filhos estão ficando em pé e dizendo que decidem viver por Cristo. Decidem viver pelo Evangelho. Decidem tirar o foco de si mesmo. Decidem não fazer mais propaganda e marketing dos seus próprios sofrimentos para tentar atrair as pessoas e se compadecer deles. São pessoas que estão dependendo de ti, que estão saindo do foco. Nada disso é possível, Senhor, se o teu Espírito não produzir isso nessa igreja. Não há em nós a capacidade disso. Nossa vida foi tomada pelo pecado, e o pecado deixou ainda marcas em nós. Temos tendência ao egoísmo, temos tendência a desejar sentir alguma coisa para te servir. Temos todas essas tendências. Dependemos do teu Espírito, Senhor. Te suplicamos, ó Pai, no nome do teu Filho Jesus, que o teu Espírito venha fazer obras em corações nesta manhã, venha tomar as mentes, venha converter pessoas, venha convencer pessoas. Pai, eu não tenho esse poder, Senhor. Tu me deste o dom para pregar, tu não me deste o dom para convencer. Não é na persuasão das minhas palavras, é no poder do teu Espírito. Senhor, te pedimos hoje que no poder do teu Espírito venha arrancar tristeza, venha libertar pessoas de um luto insistente no coração e na mente. Venha libertar, Senhor, pessoas que trazem em si marcas do passado ainda. Venha trazer libertação nesta manhã, Senhor. Venha limpar corações, limpar mentes, Senhor. Seus irmãos, seus filhos precisam sair daqui saudáveis na mente, no espírito. Sair daqui, Senhor, não porque os problemas foram resolvidos, mas porque estão centrados em Cristo. Estão fortalecidos em Jesus Cristo. Ó Deus, opera esse milagre nesta manhã, Senhor. Venha trazer limpeza na mente, limpeza no coração. Venha trazer consciência cristã para os teus filhos, Senhor. Para que eles vivam de acordo com aquilo que eles creram, daquilo que a tua palavra ensina, Senhor.
Ó Deus, nós sabemos que nem sempre conseguiremos. Nós reconhecemos nossas limitações, reconhecemos que às vezes fazemos aquilo que nós não queremos fazer. Senhor, mas nos dá a hombridade de reconhecer isso e de buscar recursos em Ti, Senhor. Buscar em Ti, que a nossa vida esteja centrada em Jesus Cristo. Seja Ele o centro da nossa vida, a base sobre a qual estamos edificando, estamos sustentados e prosseguimos. Se alguém aqui nesta manhã que entrou aqui com seu coração entristecido, duvidoso, apreensivo, Senhor, querendo desistir, querendo desanimar, com motivos para retroceder, renova nesta manhã, Senhor. Pelo poder do Teu Espírito, renova. Aqueles que estão, porventura, se esfriando na fé, se tornando insensíveis, naturais, superficiais, aviva nesta manhã. É só o Teu Espírito que pode fazer isso, Senhor. Venha avivar, colocar desejo no coração por Ti, pela Tua casa, pelo culto a Ti, pela presença com os irmãos. Senhor, venha avivar esse pequeno rebanho, Senhor. Venha, Deus, nossa vida centrada em Jesus Cristo. Assim nós oramos. Amém. Amém.